Se existe um personagem que acaba ficando na sombra do seu irmão mais velho, é Fujin, o deus de todos os ventos, e o irmão mais descolado de Raiden. Fujin é um deus que, apesar de ter sido vencido, entre aspas, por um mortal uma vez, nos mostrou seu verdadeiro poder insano na DLC de Mortal Kombat 11 Aftermath. E se você acha que Fujin é fraco, pense novamente, porque hoje vamos analisar todos os seus poderes, sua história, força e velocidade, e ver se Fujin na verdade é um furacão ou se é só um vento passageiro. Fujin, o deus de todos os ventos e um dos maiores e assíduos protetores do Reino da Terra. Ele é o irmão mais novo do deus do trovão Raiden e um dos poucos deuses jogáveis a aparecer na série. Ele apareceu pela primeira vez como um chefe sem nome em Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, mas sua estreia jogável foi em Mortal Kombat 4. Junto com Raiden, Fujin é outro personagem da série que é originário da mitologia japonesa e é baseado no deus shintoísta do vento de mesmo nome. Geralmente, Fujin aparece como um humano alto, sem idade conhecida, com longos cabelos brancos presos em um rabo de cavalo e olhos brancos brilhantes. Swag absoluto. A parte de trás de seu traje de Mortal Kombat 4 apresenta esse caractere chinês, cuja tradução mais conhecida para o inglês é ar ou céu. Em Mortal Kombat 11, Fujin é revelado como o irmão mais novo de Raiden. Há uma pequena história de Fujin que preciso contar antes de começarmos a analisá-lo a fundo. Em algum momento, Fujin deixou o Templo do Céu para viver entre os humanos, e isso deixou Raiden deveras aborrecido. O deus do trovão temia que o sentimento impedisse os deveres de Fujin, caso ele se tornasse muito próximo aos mortais. Isso resultou em uma luta entre os dois deuses. Esta, de acordo com o próprio Fujin, foi a única vez que eles brigaram um com o outro. O tempo de Fujin entre os humanos mudou sua perspectiva, e ele percebeu que, ao contrário do medo de Raiden de ele ficar enfraquecido, na verdade Fujin ficou ainda mais forte, e ao invés de lutar para simplesmente matar, ele agora luta para proteger aqueles que mais ama. Por isso, ele tem muito mais empatia com os humanos. E por causa disso, ele entende a dor de Jax como resultado de suas falhas e o quão profundas essas feridas podem ser manipuladas. E podemos dizer que ele é muito mais humano que Raiden e serve como um farol de esperança para o povo da Terra, ajudando a inspirar e elevar seus espíritos com uma visão relativamente otimista da vida. Fujin é o cara, e por ele ser o deus do vento, ele controla completamente tudo que é relacionado a esse elemento. Fujin pode manipular o vento ao seu redor, o que permite que ele faça diversas coisas, como levitar manipulando o vento, enviar tornados em miniatura em seus oponentes que fazem eles girar várias vezes, deixando-os vulneráveis a ataques subsequentes. Além disso, ele pode levitar o oponente e jogá-lo ao chão, e também se envolver em um tornado para lançá-lo em sua direção. Considerando que muitos desses movimentos podem potencialmente deixar o inimigo aberto a um golpe livre, Fujin se provou ser um lutador extremamente poderoso e totalmente equivalente ao seu irmão divino, Raiden. Fujin também é um deus imortal, assim como seu irmão, e não pode morrer, como foi provado em Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, onde ele literalmente criou um tornado tão grande que acabou rasgando seu corpo, e ele retornou depois disso, como visto em Mortal Kombat 4. Em Mortal Kombat 11, ele agora está portando a incrível espada Kusanagi no Tsurugi e usa ela em conjunto com sua bainha, enquanto usa seus poderes de vento para enviá-la voando e cortar seus inimigos à distância. Fujin pode enviar diversos cortes de vento que são extremamente afiados.
ele ainda porta uma besta de plasma que pode ser usado como uma arma. E os virotes dessa besta são tão poderosos que podem até quebrar o gelo de Sub-Zero. Isso quando ele era um grande mestre, e esse gelo tinha congelado completamente Shang Tsung. Seus poderes de vento também foram expandidos em MK11. Fujin agora tem uma vasta gama de habilidades, como prender oponentes no vácuo, disparar balas de ar invisíveis de seus punhos, e se ele quiser ser brutal, ele pode até mesmo sugar o oxigênio de seu oponente e usar isso como uma arma. Ele também é capaz de andar literalmente no ar rarefeito, dando-lhe uma enorme vantagem aérea sobre seu oponente, o que verdadeiramente consolida seu status como o verdadeiro deus do vento. Então, somente em habilidades, Fujin é no mínimo um deus, mas o cara é subestimado pra caramba. Mas hoje isso mudará, pois vamos explorá-lo completamente, assim como fizemos com seu irmão Raiden. E como de praxe aqui no canal, vamos começar pela linha do tempo original. Na linha do tempo original, Fujin foi um dos 4 guardiões designados por Raiden para guardar e proteger o amuleto de Shinnok no Templo dos Elementos. Caso queiram entender mais sobre essa aventura de Bi-Han, assistam meu vídeo específico dele. Porém, Fujin foi o primeiro dos deuses que Bi-Han enfrentou, ou melhor, superou entre aspas. Fujin, na verdade, usou um ataque que destruiu seu próprio corpo, e Sub-Zero simplesmente se escondeu como deveria. Mas Fujin sobreviveu à provação e ressuscitou posteriormente. Fujin só iria retornar em Mortal Kombat 4, pois ele permaneceu inativo até que o deus caído Shinnok escapou do submundo. Shinnok atacou o Palácio Eterno dos Deuses Ancestrais dentro do céu, o reino infinito onde deuses como Raiden e Fujin são criados. Fujin foi até lá e lutou valentemente para tentar defender o palácio, mas acabou caindo dos céus enquanto lutava para protegê-lo. Ele acabou sendo perseguido pelo exército das trevas de Shinnok e foi salvo por Liu Kang, Kai e Raiden, pouco antes que os Asseclas pudessem acabar com ele. Sendo um dos poucos deuses remanescentes do Reino da Terra, Fujin se juntou a Raiden em sua batalha contra seu antigo inimigo e auxiliou as forças do Reino da Terra. Como sabemos, a Terra foi vitoriosa e Shinnok foi preso mais uma vez no submundo, dessa vez devido ao fato de Liu Kang ter derrotado o Deus Caído. E é claro que ele só foi derrotado porque não estava portando o seu amuleto, que tinha grande parte do seu poder. Mas mesmo assim, Fujin consultou os deuses ancestrais, que lhe revelaram que ele tinha uma nova tarefa, pois seu irmão mais velho Raiden logo iria ascender ao panteão dos deuses ancestrais. E ele, em pessoa, escolheu Fujin para ser o novo protetor da Terra. E é claro que ele aceitou e prometeu a Raiden que não o decepcionaria. Na sua biografia, em Armageddon, é dito que quando Raiden foi aceito ao panteão dos deuses, Fujin o substituiu como protetor da Terra. E a sabedoria de Fujin era igualada somente à sua ferocidade na batalha. Mas Fujin acabou ficando pouco tempo no seu cargo, porque os eventos de Deadly Alliance aconteceram. E sinceramente, Fujin não tinha o que fazer, porque Quan Chi e Shang Tsung podem viajar de forma indetectável aos deuses. Então a eliminação de Liu Kang não é culpa dele. Mas mesmo assim, Raiden retornou para vingar seu campeão, enquanto Fujin ficou para trás para proteger a Terra. Então, apesar de Raiden não ser o protetor da Terra, e eu ter dito que Fujin ficou pouco tempo no seu cargo, eu me refiro ao fato de que Raiden logo retornou para encher o saco do irmão, é claro. E também que, como ele era um deus ancestral, ele não podia interferir em nenhum assunto mortal, o que fez com que Raiden renunciasse seu posto de deus ancestral. Oficialmente, quando se trata de Fujin, ele só apareceria novamente em Mortal Kombat Armageddon, onde ele percebeu uma mudança na personalidade de Raiden.
Porque, como sabemos, em Mortal Kombat Deception, logo no início, vemos o retorno do Rei Dragão Onaga, que estava sendo empoderado por uma Kamidogo, e ele tinha em posse todas elas e pretendia uni-las para se tornar o ser mais poderoso na existência. E se quiserem mais informações sobre as Kamidogos, deuses ancestrais, e Onaga, e especialmente o fato de só ser possível usar uma Kamidogo por vez, assistam o vídeo de Onaga. O que acabou acontecendo foi que Onaga apareceu e uma pequena aliança entre os 3 inimigos foi feita, mas nada estava dando efeito. Então Raiden usou sua essência divina para tentar destruir o Rei Dragão, mas falhou e ele acabou sendo corrompido pela influência maligna de Onaga. E Fujin viu que o Deus do Trovão ainda buscava proteger a Terra, só que ele se tornou implacável e até mesmo ressuscitou o cadáver de Liu Kang. E esse cadáver estava eliminando muitas pessoas inocentes por razões desconhecidas a Fujin. Fujin então se aliou a Kung Lao na esperança de que eles pudessem encontrar uma maneira de salvar Raiden e Liu Kang. Ele descobriu que Johnny Cage estava reunindo as forças da luz. Fujin participou da reunião realizada por Cage e lá ele ouviu sobre o encontro de Johnny Cage com Shinnok. Ele não acreditava que Johnny tivesse poderes psíquicos, mas algo mencionado na reunião chamou sua atenção. Kenshi mencionou os irmãos Taven e Dagon. Fujin, na verdade, era amigo da família deles e há muito tempo questionou o pai dos dois, Argus, quando os dois desapareceram. Ele percebeu que Argus colocou os 2 filhos em uma missão, mas que agora essa missão estava sendo corrompida pelo mal. O Deus do Vento procurou os 2 irmãos na esperança de impedir seu progresso e descobrir também qual o verdadeiro propósito dessa busca, mas ele acabou batendo de frente com ninguém menos que Taven em uma floresta fora do quartel-general do clã Dragão Vermelho e pediu que ele não entrasse, mas Taven não obedeceu. Então os 2 lutaram e Taven acabou saindo vitorioso e continuou sua jornada. Inclusive, Taven é um personagem que precisa de uma análise urgente. Ele possivelmente é o ser mais poderoso que não precisa de tantos poderes externos, além de sua armadura e espada para ser tão poderoso, porque naturalmente ele já é forte e até mesmo sem isso, ele é facilmente um dos seres mais poderosos já vistos na franquia. Comentem abaixo se quiserem ver um vídeo sobre Taven. Inclusive, Taven até lamentou que teve que lutar contra um velho amigo da família, e Fujin desaparece do modo Conquest. Mais tarde, ele se juntou às forças da luz na batalha final contra as forças das trevas em Edenia e provavelmente foi eliminado junto ao resto dos combatentes. Infelizmente, na linha do tempo original, Fujin tem praticamente 0 destaque, mas na segunda linha do tempo, ou na linha do tempo atual, visto que Mortal Kombat 1 não lançou ainda, vamos ver que isso vai mudar drasticamente. Fujin cronologicamente aparece em Mortal Kombat 10 pela primeira vez nessa nova ou segunda linha do tempo. 25 anos antes dos eventos principais da HQ e do jogo, Raiden e Fujin lutam contra Shinnok para defender o Jinsei da Terra, ou seja, a força vital do reino. Fujin e Raiden lutaram contra Onis da Irmandade das Sombras, e Quan Chi aparece com os 3 corrompidos revividos. Fujin e Raiden são forçados a retornar para a câmara interna do Jinsei. Fujin, usando seus poderes de vento, em conjunção com o raio de Raiden, consegue contê-los temporariamente, mas Shinnok aparece e deixa os corrompidos insanamente fortes. E os 2 deuses fizeram sua última resistência. Fujin acabou salvando Raiden de Quan Chi e deixou Striker de castigo, mas foi atacado por Sindel, que tentou eliminá-lo, até que Raiden finalmente a incapacitou.
Porém, ambos os deuses da terra são derrotados facilmente pelo deus ancestral que estava portando o seu amuleto. Inclusive, ele quase selou os dois. E foi graças a Johnny Cage, Sonya e a chegada de Kenshi que eles não tiveram um fim trágico. Após essa luta e a grande ajuda de Johnny Cage, os dois deuses levaram o amuleto aos deuses ancestrais. Já nas HQs, Fujin aparece no Templo do Céu de Raiden. O deus do vento expressa sua hesitação e desconforto em relação ao Raiden usar uma das adagas Kamidogos. Tudo para invocar a magia do sangue e obter as visões necessárias para encontrar o demônio que estava no reino da terra. Enquanto Raiden é dominado pelo poder da adaga, Fujin também é bombardeado pela magia de sangue liberada. Fujin acabou sendo ferido pela magia do sangue e é curado por Raiden. O deus do vento pergunta se o preço valeu o custo de seus ferimentos, observando que o braço de Raiden ainda não foi curado. Raiden descarta o ferimento e ajuda Fujin a se levantar antes de contar a ele sobre suas visões. Raiden diz que Fujin está investigando as fronteiras do submundo para ver se houve um possível envolvimento de Quan Chi na corrupção das Kamidogos. E a corrupção das Kamidogos é tudo por causa da magia de sangue de Nitara que foi dada a Havik por Quan Chi e ele estar controlando guerreiros que são cortados pelas Kamidogos. Então, após uma longa ausência, Fujin retorna ao Reino da Terra e ao Templo do Céu de Raiden. Ele encontra Raiden na Câmara Jinsei e depois que o Deus do Trovão pergunta quais notícias ele traz, Fujin informa a Raiden que os selos estão intocados e que não havia sinal de Quan Chi ou seus corrompidos. Fujin diz a Raiden que eles têm um novo motivo de preocupação e revela que, ao reparar e reforçar os limites que protegem a Terra, eles deixaram um ponto fraco estratégico muito desprotegido: a ilha de Shang Tsung. Fujin pergunta se esse pode ser o ponto de incursão onde o demônio chegou ao Reino da Terra. E quando Raiden sugere que eles vão ver, Fujin diz que já tentou, mas foi repelido por um poderoso feitiço de escudo, semelhante aos próprios selos de retenção que Raiden faz, deixando a implicação pairar no ar. Fujin questiona Raiden se há algo que ele precisa dizer, mas para o grande temor de Raiden, até mesmo o Jinsei está o rejeitando, e o Deus do Trovão diz que isso está acontecendo desde amanhã. E Fujin percebe que o Jinsei pode sentir a corrupção de uma Kamidogo dentro dele, lembrando a Raiden que ele o advertiu contra usar esse artefato. Enquanto o Deus do Vento carrega o enfraquecido Deus do Trovão para longe, ele pergunta quantas Kamidogos ele obteve, e Raiden revela que tem apenas 3, antes de dizer a Fujin que eles devem determinar se Kotal Kahn ainda é seu aliado, com Sonya Blade e Johnny Cage ainda na Exoterra. Antes que Fujin pudesse ajudar Raiden, o Deus do Trovão é possuído mais uma vez e ataca o Deus do Vento, empalando ele em uma parede com uma Naginata, antes que ele deixasse o Templo do Céu com as Kamidogos. Fujin quase não está consciente quando Takeda retorna posteriormente, e ele conta ao menino sobre a possessão de Raiden, antes de informá-lo que o Jinsei vai curá-lo. Então ele diz a Takeda que eles devem parar Raiden, visto que até mesmo o Deus do Trovão não tem controle sobre suas ações quando está possuído. Fujin então é levado para a Câmara Jinsei, e a força vital da Terra cura todos os seus ferimentos e restaura ambos a força total. Devido aos efeitos curativos do Jinsei, Takeda se sente invencível. E quando o garoto começa a falar em seguir Raiden para a ilha de Shang Tsung, Fujin rapidamente o interrompe, agradecendo ele pela ajuda, mas deixa claro que ele não está indo para a ilha. Fujin diz a Takeda que na ausência de Raiden, ele é o único que pode proteger o Jinsei. Quando Takeda tenta lembrá-lo das Kamidogos roubadas, Fujin descarta as adagas como estando nas mãos do inimigo e diz que infelizmente vai haver muitas casualidades
e ele lamenta muito por isso. Mas abandonar o Jinsei é abandonar a vida de todo um reino. Takeda fica indignado e dá as costas a Fujin por deixar pessoas morrerem. Mas Fujin diz a Takeda que o dever de um deus deve ser para o bem maior. E esclarece que não iria com ele, mas nunca disse que não ia ajudá-lo. Então Fujin presenteia Takeda com uma máscara tradicional dos Shirairyu e um conjunto de chicotes serrilhados de alta potência, lembrando a Takeda que Hanzo ensinou o valor de golpear à distância. E essas lâminas ou chicotes é a marca registrada do nosso querido Takeda. Agora Fujin só retorna na DLC de Mortal Kombat 11 Aftermath, e lá ele mostra do que ele realmente é feito. A DLC, na verdade, começa com Fujin, Shang Tsung e o nosso querido Nightwolf retornando de um lugar onde foram selados, chamado de Vazio. Eles conseguiram escapar de lá depois que Liu Kang matou Kronika. Se quiserem saber mais sobre Shang Tsung e Nightwolf, ambos têm vídeos aqui no canal e são bem interessantes caso queiram assistir. Fujin foi chamado pelo deus do fogo Liu Kang para discutir algo em particular. E depois disso, eles são transportados no tempo por Liu, mas infelizmente eles chegam no momento da ascensão de Kitana a um Khan. E o porteiro Collector aparece, Nightwolf facilmente vence ele e os três guerreiros conseguem sair do Coliseu enquanto a multidão torce pela vitória de Kitana Khan. Ao elaborar um plano para derrotar Cetrion antes de garantir a coroa de Kronika, Fujin e Nightwolf inicialmente rejeitam a ideia de Shang Tsung sobre reviver Sindel, que como sabemos estava corrompida, pois Fujin se lembrou da baguncinha que ela fez na invasão passada de Shao Kahn à Terra. Inclusive, o próprio Nightwolf e Sindel estavam entre as vítimas. No entanto, ele e Nightwolf não tinham escolha a não ser seguir o plano do feiticeiro. Eles começam ao obter água do Jinsei recentemente comprometido e em seguida capturar a corrompida Sindel no submundo. Mas Kronika sabia que eles iam até lá e manda Frost e Geras. Frost é facilmente vencida por Nightwolf, porque é claro, Nightwolf é simplesmente apelão, mas Geras do nada tem uma performance divina e badass, porque ele consegue segurar Shang Tsung e Fujin ao mesmo tempo, bem na vibe Broly. Mas Nightwolf brilha novamente e derrota Geras, e eles enviam o construto para o Reino do Caos. O trio Parada Dura vai até o submundo e por hora estão infiltrados, mas eles acabam sendo pegos pelos nossos porteiros favoritos, nada menos que os corrompidos de Liu Kang, Kitana e Nightwolf. Porque o corrompido do nosso nativo americano favorito acabou sentindo a presença do seu eu do passado. Então todos foram presos no Templo de Ossos de Shinnok e são observados pelos corrompidos de Nightwolf e Sindel. Fujin acaba acordando Shang Tsung e Nightwolf, e quando o nosso querido nativo americano consegue se libertar, ele liberta os outros junto. E eles prosseguem na sua missão de capturar Sindel. Nightwolf, o corrompido, literalmente frita Shang Tsung com um raio e quase eliminou o feiticeiro definitivamente. E ele foi forçado a absorver a alma do corrompido, senão ele iria acabar sendo eliminado por causa das feridas. Fujin também não gostou de ver isso acontecer, assim como o Nightwolf do passado, mas ambos não tinham escolha, pois eles ainda precisavam do feiticeiro. Assim que Sindel é capturada e colocada em um caixão, Fujin e seus aliados adquirem uma assistência de Shiva, e com orientação dela, eles vão até a Câmara de Almas, mas antes de chegar lá, são parados por porteiros e feras. E apesar de um pequeno contratempo, Shang Tsung acidentalmente empurrou um Tarkatan para a piscina tóxica, o que resultou em uma fuga entre os dois lados. Eles conseguem proteger o caixão de Sindel e passar pelos porteiros e até mesmo de Jade. Depois que eles chegam à Câmara de Almas, Fujin ajuda Shang Tsung a reviver Sindel
enquanto Shiva evita que Kitana Khan e Kotal, que tinha recém se recuperado de sua luta contra Shao Kahn. Então ele estava bem abaixo da média. Após a ressurreição de Sindel ser um sucesso, Fujin e seus aliados são auxiliados pela mesma para continuar sua missão na ilha abandonada de Shang Tsung e, por fim, encontrar a coroa antes que a família Briggs o faça. Sabendo que Kronika enviará corrompidos, Kabal, Jade e Noob, que nessa versão infelizmente é um porteiro total, além de Jax mais velho, aparecem para ajudar Cetrion e guardar a coroa. Quem acabou enfrentando Cetrion foi Sindel e Nightwolf, que permaneceram na superfície da ilha. Fujin e Shang Tsung seguem para o antigo covil de Goro, onde a coroa é guardada por ninguém menos que Noob Saibot e Jax do futuro. Noob diz que já derrotou Fujin antes, mas o deus diz que na verdade ele não foi vencido, pois Bi-Han fugiu. Palavras badass, e ele derrota Noob em uma revanche. Fujin impede Shang Tsung de matar Jax e consegue convencer o mesmo a voltar para o lado deles. Como Cetrion era a única que restava, Fujin e seus aliados usam seus poderes combinados para cercá-la e dominá-la, enviando-a de volta para Kronika e finalmente garantindo a coroa. Enquanto Nightwolf e Jax retornam com Jack e Jax do passado, Sindel retorna para Kitana Khan. Fujin e Shang Tsung vão imediatamente ao Jardim de Fogo dos Shirai Ryu para dar a coroa a Raiden, mas Raiden, Sub-Zero e Scorpion do passado acreditam que Shang Tsung de alguma forma enganou Fujin, então eles lutam contra eles. E aí tem um dos feitos mais absurdos do Deus do Vento. Ele luta contra Dark Raiden, sem truques, sem ladroagem, sem maracutaias, somente os seus poderes contra os do seu irmão e, é claro, o amuleto de Shinnok que Raiden tinha em mãos. E o que vocês acham que aconteceu? Fujin derrota Raiden, que estava quase dominado pelo amuleto de Shinnok. Fujin é simplesmente o brabo dos brabos e fez Dark Raiden o tirano e a forma onde Raiden praticamente não segura seu poder se ajoelhar perante ele e o derrotou. Raiden, após sua derrota, percebe que o amuleto de Shinnok quase o dominou completamente e ajuda Fujin e Shang Tsung. Kronika mais tarde aparece mais pistola do que nunca, mas Fujin decide usar a coroa contra ela, porque ela estava detonando todo mundo. Então, os dois deuses se juntam mais Shang Tsung, e ela é forçada a retornar ao seu covil. E ainda precisamos mencionar que Fujin com a coroa é um dos seres mais poderosos no universo de Mortal Kombat. Agora, pulando um pouquinho no tempo, durante o tempo da batalha na fortaleza de Kronika, Fujin e Raiden lutam contra Shang Tsung, que na verdade traiu todos. E é claro que Fujin já sabia disso, porque era justamente isso que Liu Kang falou com ele, garantir que Shang Tsung sucedesse na sua missão. Entretanto, mesmo que os dois tenham mostrado poderes incríveis, eles são derrotados por Shang Tsung. Shang Tsung então drena muito da essência de ambos, e ainda diz que vai deixá-los vivos, porque planeja drenar seus poderes por toda a eternidade. Uma vez que Shang Tsung enganou a todos, incluindo Shao Kahn e Sindel, e apagou Kronika da existência, foi revelado o que eu havia dito, que o deus do fogo Liu Kang encarregou Fujin de garantir a vitória do feiticeiro. E apesar de tudo, esse plano só deu certo por causa de Fujin. Não se sabe onde Fujin está no final de Liu Kang, mas no final de Shang Tsung, Dark Fujin e Dark Raiden se tornam os executores do Imperador da nova realidade. Porém, como sabemos que Mortal Kombat 1 está vindo e tivemos muitas informações sobre, Liu Kang literalmente criou um Big Bang e criou uma nova realidade, apagando tudo que existia antes. Então, aquele Fujin está praticamente deletado da existência,
Ainda não tivemos informações se ele vai aparecer ou não nessa nova linha do tempo, mas sinceramente, devido ao seu papel em Aftermath, ele merece mais do que qualquer outro personagem na franquia, e não há muito o que falar sobre essa fera, a não ser que ele derrotou Dark Raiden na moral e pôde ajudar na derrota de Cetrion, apesar da mesma já estar um pouco enfraquecida, e com a coroa, ele literalmente podia refletir ataques de Kronika como se não fosse nada. O cara é um literal deus por um motivo, e já tinha lutado com Raiden anteriormente por razões pessoais. Fujian é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.